Salve, salve meus amigos, sejam imensamente bem-vindos ao canal @investindo sem bromação. Começamos hoje com a frase do Steve Jobs: coisas incríveis no mundo dos negócios nunca são feitas por uma única pessoa, e sim por uma equipe. Então, meus amigos, vamos trabalhar cada vez mais em equipe para que tenhamos melhores resultados em nossos projetos. Afinal, a vida não tem replay. Aproveite cada momento, força, fé e coragem sempre. Dito isto, vamos ao que interessa sem bromação. Meus queridos amigos, agora o bicho vai pegar. Pois iremos analisar, na prática, nesta e nas próximas aulas, alguns fundos imobiliários, sendo 3 fundos do tipo tijolo, um de cada segmento, lajes corporativas, shopping e galpões logísticos, um fundo do tipo papel no segmento de títulos e valores mobiliários, TVM, e por último, um fundo do tipo híbrido, ou seja, que possui o segmento de tijolo e de papel em sua composição. Vamos começar pelo fundo do tipo tijolo no segmento de lajes corporativas, onde aplicaremos todos os critérios que foram falados aqui neste módulo, fundos imobiliários. Eu já separei 4 fundos que possuem muitos investidores, são grandes, são bastante expressivos na Bolsa de Valores. E iremos analisar se eu fosse investir em algum fundo desse segmento, em qual deles eu investiria. Num deles eu vou coletar todos os dados nos sites disponíveis na internet e 3 deles eu já fiz isso, eu já completei todos os dados na planilha para não perder tempo, mas a coleta de dados tem a mesma característica, serve para qualquer tipo de fundo no mesmo segmento, então ele vai servir ali de modelo. Vocês aprendendo aqui, vocês terão condições de coletar os dados e aplicar a outros tipos de fundos, porque são similares os processos. Então eu farei num FII toda a coleta de dados para que vocês aprendam, e os outros 3 já estarão preenchidos com os dados para nós não perdermos muito tempo. Vamos para a aula prática parte 1 no tipo tijolo e segmento de lajes corporativa, meus amigos. Vamos juntos? Salve, salve, meus amigos, sejam extremamente bem-vindos à aula prática dos fundos imobiliários, para que encontremos os melhores fundos imobiliários da Bolsa de Valores, da B3. Então, meus amigos, vamos ao que interessa sem bromação. Eu vou abrir aqui a planilha no meu computador, como encontrar esses dados nos sites disponíveis na internet. Não é complicado, nada de outro mundo, é uma coisa assim extremamente simples, precisa ter paciência e tempo para ir desenvolvendo essa prática. Então tem que ter a prática também. Isso que é o mais importante. Vou abrir aqui o Investidor 10, tá? O site do Investidor 10. E vou digitar HGRE11, que é o fundo imobiliário que nós queremos. Ele apareceu aqui, já apareceu aqui para mim, HGRE11. E aí eu vou pegar as informações e lançar naquela planilha. Tem 4 fundos imobiliários, grandes fundos do setor de lajes corporativas, que eu selecionei, que são bons fundos para nós investirmos. Mas a gente vai selecionar um só. No final vamos ficar com um. Então a gente vai fazer essa análise juntos hoje. Eu já preenchi os dados de 3 desses fundos para nós não perdermos tempo. E eu vou fazer na prática preencher desse HGRE11 na planilha Excel. Então tá aqui nossa planilha com todos aqueles critérios que eu falei ao longo das aulas. Eu falei para que vocês não se preocupassem com isso, são muitos dados, muitas informações, mas eu vou entregar para vocês o resumo para que vocês preencham essa planilha e com isso consiga investir nos melhores fundos imobiliários da Bolsa de Valores. Então vamos começar a preencher os dados, que é o que interessa aqui hoje. Fui aqui, já tem um dado aqui, que é o dividend yield dos últimos 12 meses, aqui em cima, 10,12%. Volto na planilha, tá esse dado aqui no cantinho da planilha, 10,12%. Coloquei esse dado, tá? Voltei aqui e vamos descendo aqui, desci o cursor. Já tenho algumas informações aqui importantes, informações sobre HGRE11. Aqui a gente vai coletar algumas informações nesse campo. O nome do fundo, CSHG Real Estate, tá? É a razão social dele. Eu vou copiar e já vou lançar aqui na planilha. Colei, ó, CSHG Real Estate. Vamos ver outros tipos de informações que tem sobre esse fundo aqui, que a gente pode levar para a planilha. Então ele é do segmento de lajes corporativas, que é o que a gente está querendo nessa aula, fundo de tijolo e gestão ativa. Taxa de administração. 4 informações aqui. Vamos voltar na planilha. Tijolo já preencho aqui, ó. Vou colocar em maiúscula. Tijolo.
Lajes corporativas, preenchi na planilha aqui, corporativas, gestão ativa, que a gente viu lá, e tem o percentual que ele cobra, né, de taxa de administração, que é importante também, 1% ao ano, 1,00% ao ano. Já preenchemos esses dados, vamos ver se tem mais algum dado aqui. Vacância, 13%, tem na nossa planilha vacância física, 13%, preenchi aqui. É prática, pessoal, é fazer com o tempo, vocês vão tendo essa praticidade. Valor patrimonial, 1,82 bi, 1,82 bi, ok? Interessa, esse dado aqui é importante, 1,82 bi aqui. Tamanho patrimônio, a gente quer 300 milhões para cima, tá dentro. E a liquidez média diária deve estar aqui em cima, 1.250.000, 1,25 milhões, milhões, certo? 1,25 milhões aqui, 1.250.000, ok? Então coloquei esse dado aqui também, já peguei o dado lá em cima, vocês viram, tá aqui nesse campo, e vou descendo aqui. Aqui já tem mais outro dado que interessa, que é do dividend yield. Já coloquei atual dos últimos 12 meses e agora o médio dos últimos 5 anos, 9,23. Vamos preencher na planilha, 9,23%. Preenchemos. Não existe taxa de performance, não tem nenhum benchmark. Se não tem performance, não tem benchmark também. Outro dado aqui que a gente não vai preencher, percentual de crise e a quantidade de crise. Por quê? Esse percentual de crise e quantidade, ele só existe em fundos de papel ou fundo híbrido. Então, aqui a gente vai colocar um tracinho. É não aplicável essa informação aqui, porque é um fundo de tijolo, perfeito? Percebe isso? A quantidade de CRIs e o percentual de CRIs só se aplicam para fundos de papel ou fundos híbridos, que têm títulos e valores imobiliários ali na sua composição. Não é o caso aqui de fundo de tijolo, que é prédio físico. Perfeito? Entenderam isso lá? Eu já falei isso na aula, quando estava falando dessa parte aí de alocação, né, de quantidade percentual de CRIs, quantidade de CRIs dentro de imóveis barra alocação. Eu falei de ativos, imóveis barra alocação, gestão e dentro da gestão também rentabilidade. Foi o último item das aulas que eu falei dos fundos imobiliários. Então, ficou faltando aqui a quantidade de imóveis, se ele é multi-inquilino, o tempo de listagem. É um fundo do tipo tijolo, de lajes corporativas, possui 144.105 cotistas, ele tem imóveis localizados no Paraná, Rio de Janeiro, Rio Grande do Sul e São Paulo, em 4 estados. É boa essa diversificação, é importante. Um fundo quanto mais diversificado em estados, em imóveis, em locais importantes, melhor, bem localizados, fáceis de transformar aquilo ali em dinheiro, de serem alugados. Quantidade de imóveis, 15, tem lá na planilha, quantidade de imóveis, 15 imóveis. Então falta o tempo de listagem e se ele é multi-inquilino, ou seja, tem uma variedade de inquilinos também. Essa diversificação é importante o fundo possuir. Quanto mais diversificado ele for, melhor em relação tanto a imóveis quanto ao número de inquilinos. Isso é importante. Vamos ver se no relatório gerencial desse fundo. Eu vou abrir aqui, fui descendo, tem os relatórios gerenciais dele, que o fundo é obrigado a publicar esses relatórios para os seus cotistas. Vamos, eu estou descendo aqui no relatório. Aqui já mostra que ele tem multi-inquilino. Totvis, Vivo, outros, Befly, Sírio Libanês, BP. É um fundo que tem multi-inquilinos. A gente já preenche esse dado aqui. Multi-inquilino. Sim. Multi-inquilino. A gente não quer fundo mono-inquilino, né? Só tem um inquilino. Se esse inquilino sair por algum motivo, sai de 0% de taxa de vacância para 100%, se tiver só um inquilino. Então é um risco muito grande. Por isso que quanto mais diversificado o fundo for, melhor. Vocês entendem que é importante tanto a quantidade de inquilino quanto a quantidade de imóveis que o fundo possui? Vamos analisar agora mais um dado que é o administrador do fundo. E normalmente, no finalzinho desse relatório, tem o administrador do fundo e a gente vai analisar, vai identificar na planilha quem é esse administrador, que é importante. Um administrador que já tenha um histórico bom de retorno, de bom retorno, experiência no mercado, que você
se sinta mais confiante, que ele esteja fazendo parte daquele ranking de fundos que constam ali da planilha. Existe na planilha uma coluna com o ranking dos melhores fundos, fundos que desenvolveram bem, que entregaram bom resultado. Os melhores administradores estão registrados nessa planilha. Então, vamos analisar se esse fundo, esse administrador desse fundo, HGRE11, ele faz parte desse ranking. Vamos abrir aqui o relatório gerencial. No final, vamos para o finalzinho do relatório, mais para o final, aqui já tem a informação. Início das atividades, maio de 2008. Então, aqui a gente vai tirar duas informações que faltam preencher na coluna. Quando que ele foi lançado na Bolsa de Valores? Em maio de 2008. 2018 tem 17 anos para 2025. Então, o tempo de listagem dele é 17 anos. Preencher aqui essa informação. A última informação que falta é o administrador. Quem é o administrador desse fundo? O gestor é a Pátria Investimentos Limitada, administradora Banco Genial SA. Então, é o Banco Genial. Vamos colocar aqui Banco Genial. Ok? Então, preenchemos todos os dados dessa planilha com todos os critérios que eu falei ao longo dessas aulas. Eu fiz várias aulas no módulo de fundos imobiliários e nós hoje preenchemos uma aqui ao vivo para que vocês entendessem, compreendessem de onde que eu tiro esses dados. E 3 dados já estavam preenchidos para a gente não perder muito tempo. Eu já tinha preenchido do RCRB11, do VINO11 e do TEPP11. E hoje eu preenchi para você o HGRE11. Agora vamos para a cereja do bolo, pessoal. Se eu fosse investir em qual desses fundos eu investiria? É isso que a gente precisa saber nessa aula prática. Então, estão aqui os dados preenchidos nessa planilha, a gente vai analisar esses dados. Fundo imobiliário, o nome dos fundos imobiliários, o tipo, os 4 são de tijolo, do segmento de lajes corporativa, o ticker, que é a abreviatura do FI, que são 4 letras e 2 números. Vocês percebem que todos terminam com final 11. Essa é a característica dos fundos imobiliários. Eles terminam normalmente com final 11. E aqui já vamos para a parte classificatória. O ideal aqui é o patrimônio líquido de 300 milhões para cima. Todos eles preencheram. O menor patrimônio aqui é do TEPP11, 416,85 milhões, mas a gente quer acima de 300 milhões. A liquidez média diária, vamos querer 400 mil reais para cima. Esse é o ideal, mas será um critério aí classificatório, como eu falei, para, se você tiver em dúvida ali, usar como um critério de desempate, que os fundos grandes normalmente eles dão melhores retornos. Tem um histórico disso, tem estudos que provam isso na Bolsa de Valores. O fundo maior aqui é o HGRE11, 1,82 bi de tamanho. Agora a gente vai analisar a liquidez média diária. Os 4 estão dentro, a gente quer de 400 mil para cima. Todos os 4 estão acima de 400 mil reais. O maior dele aqui é o HGRE11. Em número de imóveis, os maiores, o HGRE11 e o VINO11. O HGRE11 tem 15 e o VINO11 tem 10. Os 4 são multi-inquilino, perfeito. A gente não quer fundo imobiliário mono-inquilino, que só tenha um inquilino ali, porque a probabilidade de dar problema é muito grande. Quanto mais diversificado ele for, melhor. Já falei sobre isso. A vacância, a gente quer quanto mais próximo de zero, melhor. Tem um que está com 0%, que é o TEPP11, e o que está com maior vacância é o HGRE11, com 13%. Abaixo de 25% está ótimo. Percentual de crise e quantidade de crise não aplicável. Por quê? Porque não são fundos de papel ou híbridos. Então não é aplicável nesse caso. Quanto ao administrador, o único que não se enquadra como no ranking dos melhores administradores justamente é o HGRE11, porque a administradora desse fundo é o Banco Genial. O Banco Genial não está entre os melhores do ranking. Ele não consta dessa relação. Então aqui seria um critério a ser muito bem observado, porque é um critério importante. É o administrador do fundo, o retorno, o histórico que esse administrador tem no mercado. Tempo de listagem, a gente vai querer acima de 5 anos, é o ideal. Todos eles têm. Tipo de gestão ativa, todos os 4 são gestão ativa. Podia ser gestão ativa ou passiva. O que importa aqui? Cada tipo de gestão tem um tipo de taxa diferente que a gente pode aceitar ou não. No caso aqui,
Fundo de tijolo, numa gestão ativa, ele pode ter uma taxa de administração de até 2%. É aceitável essa taxa, tá tranquilo. Todos os 4 possuem até 2%. A maior taxa aqui é do Vino 11, 1,20%, mas não chega a 2%, faltam 0,80% ainda. Perfeito? Então os 4 atendem esse critério. Taxa de performance, só o Vino 11 que tem 20%, tá dentro também, porque a gente vê ali que um critério que a gente administra aqui, uma taxa de performance de 20%, a gente aceita numa gestão ativa, desde que o benchmark dele seja um benchmark fraco. E é o caso aqui. Você percebe a taxa de performance do Vino 11 é de 20%, mas o benchmark dele é fraco, é o IPCA mais 6%. Um benchmark forte que eu falei seria 100% CDI, que é fácil do fundo imobiliário bater essa meta, cumprir esse requisito. Então, no caso do Vino 11, 20%, mas ele só cobra 20% sobre o que passar do IPCA mais 6%. Perfeito? Então, é um benchmark fraco. Tá tranquilo aí em relação a esse critério. Por último, vamos olhar o dividend yield, o retorno que o fundo dá, né? As taxas anuais. E aí a gente tem 2 critérios de dividend yield. Tem o critério do dividend yield dos últimos 12 meses. Por que a gente olha o outro, que é dos últimos 5 anos? Porque às vezes, um determinado ano ali, o fundo se portou muito bem, pagou um excelente dividendo, mas no histórico dele, esse histórico é ruim. Então a gente olha também para o histórico desse fundo em relação ao dividend yield. No caso aqui, o fundo que tem menor dividend yield é o RCRB11, tá com 9,82 atual e na média 8,06. Então, pessoal, se eu fosse investir num desses aqui, tem a questão, eu vou colocar em vermelho do dividend yield aqui baixo para esse, tá? E aqui tem 2 que estão com dividend yield muito bons, TLPP 11 e o Vino, mas o Vino ainda está com 13,48, então está melhor aqui, e na média também o Vino está melhor. O outro está com 10,83 e o Vino está na média com 12,20, então performou muito melhor ao longo de 5 anos. Cobra 20% aqui, mas é uma taxa de performance com um benchmark fraco, então é só se ele conseguir performar acima do IPCA mais 6% que ele vai cobrar essa taxa de performance. É uma taxa extra. Somente o que ele performar acima disso, ele vai cobrar. Então tá tranquilo, tem uma gestão ativa, a taxa é 1,20%, mas mesmo assim traz um bom retorno aqui nos dividend yield. A BRL Trust está aqui entre os melhores administradores dos fundos imobiliários, tem uma taxa de vacância baixa, 8%, tem multi-inquilino, tem 10 imóveis, a liquidez média diária de R$502 mil, uma boa liquidez, tem quase 855 milhões de patrimônio, a gente busca de 300 milhões para cima, ele está com 855 milhões. Então, o fundo que eu investiria aqui seria o Vino 11. Então, você tem que olhar todas as linhas agora e aí, na prática, isso é prática, vai olhando todos os critérios. Então, pessoal, para a gente finalizar aqui, se eu fosse escolher um fundo imobiliário, eu escolheria o Vino 11 para investir. Agora, eu acho que ficou mais fácil. E a gente vai continuar aqui fazendo com os outros fundos imobiliários, com outros tipos. Então, meus amigos, espero que tenha ficado claro essa aula prática de hoje sobre como encontrarmos os melhores fundos imobiliários. Na próxima aula, a gente vai continuar aqui e dessa vez a gente vai falar sobre galpões logísticos. Então, fundo de tijolo, galpões logísticos. Eu vou fazer primeiro uma triagem dos melhores FIIs na bolsa, os grandes FIIs, os mais importantes nesse segmento aqui e vou trazer para a gente analisar. Vou coletar todos os dados, a exemplo do que eu fiz hoje, preencher alguns dados aqui de alguns FIIs e vou deixar um para a gente pegar na prática, no site, na internet, para vocês aprenderem e desenvolvendo como que eu coleto esses dados na internet, trago para a planilha e depois eu faço a análise aqui. Combinado então? Tamo juntos? É isso aí. Eu espero que tenham gostado deste vídeo. Quem ainda não assinou o canal, corre lá e assina. Não tem custo, dá uma força para que o YouTube reconheça nosso material como uma importante fonte de conhecimento
conhecimento. Assine em @investindo sem bromação. Você não paga nada para assinar. Repasse o vídeo ao maior número possível de pessoas. Ative o sininho de notificação para ser avisado sempre que tiver vídeo novo no canal, normalmente às terças e quintas-feiras. Estamos finalizando mais uma aula, desta vez essa aula prática, parte 1, sobre como encontrar os melhores fundos imobiliários na Bolsa de Valores. Agradeço imensamente por sua participação, por sua atenção neste canal. Conhecimento é tudo. Até o próximo vídeo. Teremos um encontro marcado na próxima terça-feira. Que o Senhor do Universo nos proteja e nos ilumine sempre. Até lá, meus amigos, que essa conexão seja uma luz de conhecimento. Fui!